Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje começamos o vídeo, nós estamos no nosso dia 183 da meditação bíblica. No dia de hoje, nós vamos para a segunda parte do livro de Miqueias. Nós encerramos hoje o livro de Miqueias, um profeta muito breve de apenas 7 capítulos. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 183, estamos na segunda metade do ano, já estamos aqui na segunda parte, se dividirmos a Bíblia em duas partes, nós já estamos aqui na segunda metade da nossa meditação. Então daqui para frente, nós já estamos caminhando para a reta final do nosso estudo bíblico, já passamos mais da metade do ano. Ontem nós começamos e hoje nós terminamos o livro do profeta Miqueias. Lembramos que quando nós falamos das tribos do norte, que chamamos de Israel, no ano 721 teve a destruição da Samaria. E o profeta Miqueias, ele vem um pouco antes dessa destruição e também um pouco depois. O profeta que pega ali vários reis, então ele está em um período ali determinante da história de Israel. Um pouco antes da conquista da Samaria pelos assírios e também um pouquinho depois. Ontem nós vimos várias denúncias. O povo se comportava como uma prostituta ou prostitutos, pessoas que atacavam a Deus, que eram contra a religião, e nós temos vários sinais que, devido à infidelidade, haveria a destruição da Samaria e, no futuro, a destruição de Israel. Agora, no dia de hoje, capítulo 4, nós vamos começar a ver algumas promessas. Depois nós vamos ver no capítulo 5, aqui um texto belíssimo, anunciando Jesus, anunciando já o Salvador. Vejam no capítulo 4, falando sobre subir o monte ou a montanha de Sião. E acontecerá no fim dos dias que a montanha da casa de Javé estará firme no cume das montanhas e se levantará acima das colinas. Então povos afluirão para ela, virão numerosas nações e dirão: vinde, subamos a montanha de Javé, para a casa do Deus de Jacó. E aí depois diz assim: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Javé. Pouco adiante, uma nação não se levantará espada contra outra nação, e não se prepararão mais para a guerra. Depois o versículo aqui que eu circulei, o versículo 5. Sim, todos os povos caminham, cada qual em nome do seu Deus. Nós, porém, caminhamos em nome de Javé, nosso Deus, para sempre e eternamente. Então, naquele momento, talvez aqui para o autor, para aquele povo, não havia uma concepção muito clara de monoteísmo, que havia só um Deus. Claro, a Sagrada Escritura sempre diz de um Deus, mas aqui é como se dissesse assim: cada Deus segue, entre aspas, cada povo, entre aspas, aqui segue o seu Deus. Nós seguiremos Javé e estaremos com ele para sempre e eternamente. Então, nós temos nestes versículos primeiros aqui do capítulo 4, promessa que Jerusalém ela seria restituída, o povo iria a Jerusalém, subiria a montanha de Sião, que é onde está o templo, e Deus, ele abençoaria profundamente o seu povo. Se nós formos um pouco adiante agora, é uma das partes mais importantes, mais bonitas aqui de todo o Antigo Testamento. O padre vai lendo e vocês vão vendo de quem está falando essa profecia. Começo do capítulo 5. E tu, Belém, Belém, quando a gente ouve falar em Belém, uma vez um jogador de futebol do Brasil, final da década de 70, já disse isso há muito tempo atrás de um vídeo. Ele disse assim: olha, eu sou muito católico, acredito muito em Deus, estou muito feliz porque eu vou jogar lá em Belém do Pará. Não sei se
eu vou jogar, não sei se era um jogo contra o Paysandu, ou contra o Remo, o Tunaluso, ou contra o Águia de Marabá. E aí ele disse assim, estou muito feliz porque eu vou jogar em Belém. Era sempre o meu sonho ir para a cidade onde Jesus nasceu. Então, claro, o padre diz antes do Pará, Pará é o estado, Belém é a cidade. Eu morei em Marabá há 2 anos, tenho um carinho muito grande pelo Pará, já morei 2 anos no Pará. Então ele disse assim, o meu sonho era sempre na cidade que Jesus nasceu, então eu vou jogar em Belém, estou muito feliz por isso. Meu Deus, esse Belém é o Belém do Brasil, nós estamos falando em outra cidade de Belém, naturalmente. Mas o texto diz assim, veja, falando, olha a profecia que aconteceria lá em Belém. E tu, Belém, Éfrata, pequena, entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens serão de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará, até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho, pela força de Javé, pela glória do nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Quem que nasceu de Belém será grande até os confins da terra? Quem que nasceu de Belém foi causa de unidade, de união do povo. Quem nasceu de Belém e a partir dele, aqueles que estavam, depois que foi dado à luz a esse menino, aqueles que estavam afastados, voltaram e se uniram a ele. O centro da humanidade é Jesus. Então, diz que o Salvador, ele nasceria de Belém. Então, porque tudo aquilo aconteceu com Jesus para ele ir para Belém, não nasceu em Nazaré, porque aqui em Miqueias capítulo 5 diz que o Salvador não nasceria em Jerusalém, ele não nasceria em Cafarnaum, ele não nasceria em Nazaré, ele nasceria em Belém de Éfrata, pequena entre os clãs de Judá. Então, isso daqui nós estamos a 720 anos antes de Cristo. Quem quer sinal maior é só ler Escritura e aqui isso é profecia mesmo. Às vezes tem gente que diz assim, mas o texto algumas vezes foi escrito depois que aconteceu. Gostaria que alguém provasse que Miqueias foi escrito depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito depois de Cristo. Miqueias é Antigo Testamento, foi escrito antes. Estamos a 700 anos antes de Cristo e dizendo, de ti, Éfrata, de ti, Belém, Éfrata, pequeno clã de Judá, de ti nascerá aquele que será a luz para o mundo. De ti nascerá aquele que dará a luz, aquele que estabelecerá a unidade, e ele será grande até os confins da terra. Olha, o cristianismo hoje não está até os confins da terra. Dele sairá um povo que irá até os confins da terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para quem não acredita, para quem não quer acreditar e não quer se converter, você pode mostrar tudo na frente da pessoa, a pessoa vai arrumar um meio para não acreditar. Agora, para quem tem fé, palavras como essas são confortadoras e confirmam aquilo que nós já sabemos. Cristo é o Salvador. Novamente, nosso resto de Israel, versículo 6. Estamos no capítulo 5. O resto de Israel será, no meio de numerosos povos, como orvalho vindo de Javé, como gotas de chuva sobre a erva, que não espera no homem e não conta com o filho do homem. O resto de Jacó será, no meio de numerosos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho de rebanhos de ovelhas, que quando passa esmaga, despedaça e não há quem salve. A força de Cristo, que será transformadora, que será enorme, que será grande. Ele será, e em muitos momentos as pessoas dizem assim, por que Jesus é o leão de Judá? Aqui diz assim, resto de Judá, no meio de numerosos povos, como um leão entre os animais da floresta. Então aqui nós estamos falando claramente sobre Jesus. Adiante, nós vamos ver aqui a vitória sobre os inimigos. Versículo 8. Que a tua mão se levante contra teus adversários e que todos os teus inimigos sejam aniquilados. Vamos adiante, capítulo 6. Podemos ir um pouco adiante no capítulo 6. Aqui diz sobre as montanhas. Montanha é sempre um lugar, claro, geográfico, mas principalmente um local teológico, um local do encontro, um local do encontro com Deus, um local da presença divina.
Capítulo 6. Ouvi, pois, o que diz Javé. Levanta-te, abre um processo contra as montanhas. Por quê? Porque lá tinha deuses pagãos. E que as colinas ouçam a tua voz. Ouvi, montanhas, o processo de Javé. E que vós, inabaláveis fundamentos da terra, porque Javé está em processo contra o seu povo. E contra Israel ele pleiteia. E aí depois nós continuamos, dizendo que Deus ele cuidou de Israel durante toda a história. Aqui, o padre não vai ler, mas se vocês pegarem a partir do versículo 4, eu leio só o começo, diz assim, veja, nós vimos aqui toda a história do Antigo Testamento, mostrando como que Deus ele cuidava do seu povo. Com que me apresentarei a Javé e me inclinarei diante de Deus do céu. Voltando um pouco antes, no versículo 3. Meu povo, que te fiz eu? Em que te cansei? Responde-me. O que te fiz eu? Em que te cansei? Sim, eu te fiz subir da terra do Egito. Resgatei-te da casa da escravidão. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Meu povo, lembras-te do que maquiava Balaque, rei de Moabe, do que respondeu Balaão, filho de Beor, desde Setim até Gilgal, para que conheças as justas obras de Javé. E aqui nós vamos ver o que Deus espera do seu povo. Prestem atenção nesses versículos seguintes, de 6 a 8, o que Deus espera do seu povo. Com que me apresentarei a Javé e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de um ano? Terá Javé prazer nos novilhos de carneiros ou nas libações de torrentes de óleo? Darei eu primogênito pelo meu crime, o fruto das minhas entranhas pelo meu pecado? Que muitas vezes nós vimos isso no comportamento do povo ali no Antigo Testamento. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Javé exige de ti. Veja, o que Javé exige não é sangue de animais, não é oferenda dos filhos. O que Javé exige? Aqui nós vamos encontrar a resposta. Esse capítulo 6, versículo 8, aqui ele é uma síntese daquilo que é o pensamento verdadeiro de Deus. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Javé exige de ti. Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade, e te sujeitareis a caminhar com o teu Deus. Praticar a justiça, amar a bondade, e te sujeitareis a caminhar com o seu Deus. Um pouco adiante, versículo 11, nós vemos aqui sobre comerciantes injustos. Posso considerar kits, as balanças falsas, uma bolsa de pesos falsificados? Ela cujos ricos estão cheios de violência e cujos habitantes profetizam a mentira, sua língua é mentirosa em sua boca. Então eu te tornei doente, ferindo-te, devastando-te por causa dos teus pecados. Vamos aqui para o último capítulo de número 7. Corrupção generalizada. Eu marquei o versículo 2. O fiel desapareceu da terra. Não há um justo entre as pessoas. Todos estão à espreita para derramar o sangue. Eles cercam cada qual seu irmão com a rede. Versículo 4. O melhor entre eles é como um espinheiro, o mais justo dentre eles. Então aqui nós temos, diz a nota de rodapé, 3 tipos de pecados diferentes. O primeiro deles, e muito comum, a adoração de Baal, que é um deus estrangeiro. Depois, o luxo dos grandes, das pessoas que eram ricas e poderosas. E por fim, nós temos uma grande injustiça social que desagradava o coração de Deus. Se nós formos um pouco adiante, o versículo 15, aqui é aquilo que Jesus disse várias vezes no Evangelho, para não confiarmos no homem, não confiarmos no ser humano. Nós rezamos, acreditamos na misericórdia, mas veja esse texto dizendo sobre que nós devemos colocar a nossa confiança apenas em Deus. Capítulo 7, versículo 5. Não confieis no próximo, não ponhais a vossa confiança em amigo, diante daquele que dorme em teu seio. Guarda-te de abrir a boca, porque o filho insulta o pai, a filha levanta-te contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem não são as pessoas
os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Mas eu olho confiante para Javé, espero no Deus meu Salvador, meu Deus me ouvirá. Palavras aqui depois repetidas por Jesus, palavras cheias de sabedoria. E aí nós encerramos com um momento de esperança, dizendo que a salvação viria, que Deus estaria com seu povo e jamais abandonaria o seu povo. Depois nós vamos ver ali a restauração, iria se tornar Israel como foi no passado. Versículo 11. Dia de reconstruir as tuas muralhas, dia esse em que estenderão as tuas fronteiras. Dia esse que virão a ti desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o rio, do mar ao mar, da montanha à montanha. O país se tornará uma desolação por causa de seus habitantes, como fruto de suas ações. E aí nós vamos agora para o final do texto, para o versículo 18. Deus misericordioso, eu escrevi na minha Bíblia, Deus misericordioso. Vamos ver se vocês conseguem ler, está aqui grifado também. Nós vamos ver o livro do profeta Miqueias, falando da destruição da Samaria, destruição de Jerusalém, mas que no final iria reinar a misericórdia de Deus. Versículo 18. Qual é o Deus como tu, que tira a falta, que perdoa o crime, em favor do resto da sua herança? Ele não exaspera sempre sua cólera, mas tem prazer em conceder a graça. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é cheio de misericórdia. Por ser misericordioso, um dos maiores gestos de amor e de misericórdia é dizer a verdade. É alertar as pessoas contra o pecado. E nós encontramos Miqueias aqui como um grande profeta, como alguém que anuncia aquilo que seria a corrupção do povo devido à infidelidade. Terminamos hoje, então, com esta reflexão, mostrando a misericórdia de Deus, este livro muito breve do profeta Miqueias, apenas 7 capítulos. Nós vimos ameaças e depois a esperança. Ameaças e depois, novamente, a esperança. Irmãos e irmãs, amanhã nós vamos para o dia de número 180. Nós vamos para o vídeo de número 184. Amanhã nós começamos um novo profeta. Apenas um dia desse profeta, que é o profeta Naum. E aí depois, no outro dia, também apenas um dia, nós teremos o profeta Sofonias. Se vocês estiverem nos grupos de WhatsApp, vocês vão receber o mapa, o planejamento das leituras. Padre, como que eu faço para entrar no grupo? Você vai lá no primeiro comentário, que nós chamamos de descrição do vídeo. Tem sempre ali um link para entrarem nos grupos de WhatsApp. Ou se não, ali no YouTube também tem um espaço chamado Comunidade, que vocês podem encontrar o nosso cronograma para o mês todo. Vamos adiante, vamos continuar estudando, continuar meditando e caminhando em direção a 31 de dezembro. Antes disso, nós vamos caminhar em direção ao final do mês de setembro. Ali, o mês de setembro termina no dia 30, teremos o último capítulo do Antigo Testamento. E depois, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, nós vamos começar o Novo Testamento. Vamos começar a reta final, se Deus quiser, do nosso estudo. Leia com calma, leia e medite conforme a sua possibilidade, porém, não desista. Não desista. Padre, muito grato pela sua companhia, pela sua ajuda para continuarmos aí meditando e compreendendo a Sagrada Escritura. Poderemos, com a graça de Deus, dizer: esse ano eu li a Bíblia toda. Irmão e irmã, encerramos assim Sofonias, ali no período de conquista da Síria, no período da conquista da Síria dos reinos, ou do rei, do Reino do Norte. A Síria, ela conquista as 10 tribos do norte, o Reino do Norte, que tinha sua capital na Samaria. Então, nós vamos vendo aqui que acontece a destruição da Samaria e a conquista da Samaria, do Reino do Norte, pela Assíria. Vimos isso de uma forma muito clara no profeta Miqueias. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme, segura na mão do Padre, Padre segura na sua mão, na mão de Deus, dos nossos santos de devoção. E nós vamos adiante. No final do ano, teremos aí uma grande celebração, com a graça de Deus, uma grande vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.